Oi, Rafael. Como é que você está, Rafael? Tudo bem? Estou bem sim. Tá tudo ótimo. Agora que você está em Fortaleza, você está bem, né? Passou um tempão aqui em Campinas, aí foi para a praia. Eu voltei para Terra dos Verdes Mares, né? Está Voltei para minha casa. trabalhando muito aí, cara, na universidade? Demais, demais. A vida de um recém-professor e de um jovem cientista, principalmente no Brasil, é muito difícil, né? A gente precisa lutar bastante. Também, graças Quer uma notícia? A vida é difícil para todo mundo, cara. É, Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o seu departamento aí? Qual que é a universidade? Qual é o seu departamento? sim, eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, né? Eu sou lotado na faculdade de veterinária. Eu sou veterinário de formação, ou seja, eu sou docente na mesma instituição e no mesmo curso que eu me formei. Eu também sou filiado a programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas, que fica no Instituto de Ciências Biomédicas, né? Então, da parte da graduação, eu lido diariamente com a veterinária, e na parte da pós-graduação, eu trabalho com essa questão fisiológica, mais na área de ciências biomédicas, né? Então, neste caso, eu lido não somente com veterinários, mas com médicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, dentistas, etc. Ô, Rafael, e você já está, você é orientador aí de mestrandos, cara? Sim, sim, eu me filiei ao programa, né? Inicialmente eu era somente professor da pós-graduação e atualmente eu já sou orientador do programa de ciências fisiológicas. Já estou Eventualmente, aí. eventualmente você pode ter algum médico sendo orientado por você em alguma pesquisa? Sim, sim, sim. Atualmente eu tenho um veterinário e uma fisioterapeuta diretamente relacionada comigo. O E que que aí o ve- oriento educadores físicos, veterinários e fisioterapeutas também. a veterinária é uma menina? A Não, mestranda? a moça é da fisioterapia, o rapaz é da veterinária, que inclusive hoje eu enviei ele para a Unicamp, ele está lá trabalhando lá em umas coisas que eu deixei e ele está dando continuidade. Eu estou fazendo essa parceria US-Unicamp, né, para Sim. estreitar os laços entre as diversas regiões desse país. Ok. E ele está pesquisando o quê, esse rapaz? Ele está pesquisando o efeito de um novo neurotransmissor, certo? Na verdade, quando a gente pega os livros, eles falam muito de noradrenalina, dopamina, adrenalina, mas sabe-se que existem processos onde você nitra essa noradrenalina, essa dopamina, formando um novo composto. Ou seja, você adiciona ali um radical que muda completamente o perfil daquela noradrenalina e da adrenalina. Então, são novos neurotransmissores que ainda não são descritos nos livros textos de graduação, entendeu? Só fala de adrenalina, noradrenalina, dopamina. Quando se fala de dopamina, é mais relacionado às questões centrais, né? Questões relacionadas a comportamento. E aí a gente está estudando este novo neurotransmissor em questões mais periféricas, não necessariamente voltada para o sistema nervoso central. Legal. Rafael, eu conheci você aqui na Unicamp, rapaz. Quando você estava fazendo doutorado, a gente proseava muito, tomava cafezinho, ficava conversando, trocando ideia. E eu gostaria muito, agora que você concluiu seu doutorado, já está aí, retornou para o Ceará, eu gostaria de conversar especificamente sobre a sua pesquisa no doutorado. Qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado aqui na Unicamp? Uhum. O objeto do meu estudo foi evidências da participação nitrégica no controle do tônus de aortas e corpos cavernosos dos répteis Chelonoidis carbonara, que é popularmente conhecido como jabuticiranga, e Pantherophis gutatus, que é popularmente conhecido como cobra dos minerais. Ok, eu vou encher a tela aqui para conversar com quem está nos assistindo. Speakview, estou na tela cheia. Não se assuste, você que está nos assistindo. A gente vai conversar depois da vinheta, daqui a pouco eu vou chamar e eu vou conversar com o Rafael. E como eu já conversei com ele muitas vezes ao longo do doutorado dele, vai ficar bem tranquilo, a gente vai evitar termos técnicos da área médica, mesmo porque
O objetivo principal do canal, como eu sempre falo, é estabelecer ou buscar um diálogo entre a academia e a sociedade, e academia e academia. Então, Rafael, depois da vinheta, a gente volta a conversar, tá bom? Tá bom, até já. Ok, como eu falei antes da vinheta, estou aqui proseando, batendo um papo com o meu amigo Rafael sobre a pesquisa que ele fez no doutorado, aqui na cidade de Campinas, na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente ele está lá em Fortaleza. Rafael, fala aí para o grande público, para quem está nos assistindo, não só o grande público, né? Quem não é da área médica, que não conhece muito a terminologia médica, o que é que você pesquisou? Traduz para o grande público o que você pesquisou no doutorado. Eu fiz essa pergunta para você várias e várias vezes quando você estava aqui, e para mim ficou muito claro, até bem tranquilo mesmo. Mas eu queria que você falasse de uma forma que todos possam entender o que você estava pesquisando e aonde você pretendia chegar. Não dá spoiler, não fala do final, que eu vou te perguntar depois. Sim. Então é o seguinte, eu estudo ereção peniana. E para você ter uma ereção peniana, você precisa ter um aumento do fluxo sanguíneo em direção ao pênis. Ou seja, a ereção peniana ela é um evento que depende da parte neural, mas também depende da parte vascular. Os répteis foram os primeiros animais a desenvolverem um pênis intromitente. Peixe, não tem. Anfíbio, não tem. Rafael, desculpa te interromper. A hora que eu estava lendo a sua tese, eu vi lá, pênis intromitentes, eles são internos, é isso? Não, na verdade, essa questão de você ter externalizar, né? E você, de fato, ter a intromissão propriamente dita, certo? Porque algumas aves, elas até têm um falo, certo? Mas, na verdade, você tem mais sobreposição de cloacas, você não tem algo do ponto de vista, de fato, intromitente e vascular, com suprimento sanguíneo. E os répteis? Então, isso, as aves, algumas não, aves. Mas os répteis, eles têm intromitentes? Tem. Ou seja, internos, é isso? Eu queria saber se são internos. Internos. Tá. No acasalamento, eles são externalizados? Exatamente. Ok, entendi. Entendeu? Então, a nossa ideia era tentar estudar como acontecia, quais os mecanismos bioquímicos, celulares, fisiológicos envolvidos na ereção, no nosso caso aqui de serpentes e de quelônios, no caso jabuti-piranga, e tentar fazer um paralelo, uma espécie de fisiologia comparada com aquilo existente em mamíferos. Você trabalhou com uma cobra também? Trabalhei com, no caso, a cobra dos milharais, né, que é uma constrictor, né? Trabalhei também com cascavel e com jararaca, paralelamente. Ok. Então, a ideia é justamente essa, você olhar para animais que desenvolveram pênis, animais mais antigos do que os mamíferos, e tentar ver o que a natureza conservou daquilo dos répteis até os mamíferos. Quando a gente fala em mais antigos, estamos falando da escala evolutiva, animais, em tese, mais primitivos do que os vertebrados desenvolvidos. Em tese, seria isso? Em tese, sim. Né? A palavra primitiva, a gente vai ver depois que não é muito interessante de se usar, porque existem várias coisas que a natureza conservou. Então, não é tão primitivo. Ok. Deixa claro para mim, porque eu andei me confundindo aqui. Você trabalhou com répteis, aves e mamíferos? Não, eu só fiz répteis e mamíferos. Ok. Aves, não. Então, repete para mim, para ficar claro aí para o grande público. Quais foram os répteis que você trabalhou? Certo. Então, trabalhei com jabuti, piranga, né? Trabalhei com a cobra dos milharais, que é popularmente conhecido como corn snakes. Trabalhei com cascavel e com jararaca. Jabuti o quê? Piranga. É um jabuti, só que a gente precisa delimitar bem a espécie. Inclusive, em alguns zoológicos, tem mais de uma espécie de jabuti.
você consegue identificar ali algumas características na cabeça. Então, como a gente está fazendo um estudo muito do ponto de vista bioquímico, a gente precisa delimitar exatamente a espécie de jabuti que a gente está trabalhando, para não ter um viés ou algum erro, você começar a estar trabalhando com mais de uma espécie de jabuti. Isso provocar um artefato durante a pesquisa. Desculpa a minha ignorância, o jabuti é um invertebrado? Não, vertebrado. É vertebrado? Tem coluna vertebral? Ok. Uhum. Tá. E ele é considerado o quê? É um vertebrado... Um canônio, não é um réptil, né? É um réptil. É um réptil. Tá. É engraçado, né? Assim, como leigo Na verdade, os livros eles chamam muito essa questão de vertebrados inferiores. Ok. Né? Justamente para lidar com esses répteis e chamamos os outros demais de vertebrados superiores. No caso, os primatas são considerados como vertebrados superiores. Ok. E você trabalhou com a estimulação das paredes do coração dos répteis? Isso. Na verdade, eu trabalhei com a estimulação da parte vascular, não foi necessariamente do coração, dos vasos, no caso a aorta, e trabalhei também com a estimulação do pênis desses animais. Por que eu trabalhei com a estimulação? Eu queria entender quais neurotransmissores eram liberados. Então, eu fazia uma estimulação elétrica de forma que eu estimulasse nervos e este nervo liberasse neurotransmissores. E, a partir disso, eu avaliava a resposta destes neurotransmissores e meio que comparava estas respostas e chegava a caracterizar qual neurotransmissor. É como se fosse uma forma indireta. Eu estimulo o nervo libera o neurotransmissor e esse neurotransmissor eu comparava as respostas entre os répteis e os mamíferos. Interessante. A gente conversou tantas vezes, né? Mas algumas coisas assim, acho que eu esqueci. Ó. Eu pensei, você trabalhou com eletroestimulação. Eu pensei que você tinha trabalhado com os neurotransmissores, aplicando os neurotransmissores. Posso fazer isso também. Eu posso estimular o nervo liberar um neurotransmissor e eu ver a resposta. Essa é uma metodologia. Uma outra metodologia que eu posso fazer é administrar exogenamente um neurotransmissor. Explica para o grande público o que é exógeno, é externo, né? Aplicação externa. Eu administro, coloco lá na minha solução, onde o tecido está, coloco, por exemplo, a noradrenalina, ou acetilcolina, ou adrenalina, e eu vejo se essa resposta de eu adicionando a substância é algo semelhante àquilo que eu estava observando com a estimulação elétrica. Okay. Ou seja, eu estimulo o nervo e o nervo libera o neurotransmissor. Em outro, eu adiciono o próprio neurotransmissor e vejo se a resposta coincide ou tem algo semelhante. Eu tive a impressão que eu vi me corrija, por favor, se eu estiver falando, se estiver equivocado, porque eu vi superficialmente, um desses neurotransmissores seria NO. Isso, nós chamamos de óxido nítrico. É óxido nítrico? Isso. Ele a partir da eletroestimulação, ele é produzido pelo animal? Isso. Na verdade, ele é produzido em condições fisiológicas, né, de homeostase normal. A natureza, o Demerval, ela é muito sábia. Ela pegou o oxigênio, que é um elemento extremamente comum, pegou o nitrogênio, que é outro elemento extremamente abundante, juntou os dois e formou uma molécula que ela está envolvida em agregação plaquetária, ou seja, formações de trombo, evitar formações de trombo, está envolvido com relaxamento de vasos, com ereção peniana. Então, isso foi até motivo de indicação de prêmio Nobel. Nobel de 98 foi justamente pela descoberta do NO, né? Então, o NO ele é produzido pelo nervo, pode ser produzido pelo nervo, ele pode ser produzido por células endoteliais, são uma camada de células que ficam ali na parte mais íntima dos vasos,
e ele também pode ser produzido por algumas células de defesa. Por exemplo, no caso da ereção peniana, a gente tem óxido nítrico sendo produzido via nervo e óxido nítrico sendo produzido por essa camada de célula que tem lá nos vasos. E aí esse óxido nítrico, ele relaxa os vasos, chega mais sangue para o pênis e, consequentemente, a gente tem a ereção peniana. Ok. Quando só voltar um pouquinho aqui, sem seccionar a tua linha de pensamento. Quando é que você se interessou por essa pesquisa exatamente, ereção peniana? Foi no seu mestrado, na graduação? Como é que foi isso? Na verdade, comecei a estudar ainda na graduação, né? Quando eu fazia iniciação científica. Porque, na verdade, a questão da ereção peniana, apesar de ser um evento, né, é algo pontual, ela está relacionado a algumas, por exemplo, indivíduos que têm distúrbios cardiovasculares, eles têm também distúrbios de ereção, dificuldades na ereção. E a disfunção erétil, ela surge, ela é um indicador muito inicial de problemas cardiovasculares. Ou seja, antes de o indivíduo manifestar complicações, digamos, mais sistêmicas, mais graves relacionadas a distúrbios cardiovasculares, ele vai inicialmente ter dificuldades em relação à ereção. Então, a pessoa que estuda ereção, ela não pode estudar somente do ponto de vista reprodutivo, propriamente dito, do ponto de vista de função sexual. Ela também pode ter um outro olhar, olhando para a ereção como um fenômeno hemodinâmico, um fenômeno vascular, propriamente dito. Você está se referindo a uma leitura sistêmica do corpo como um todo. Isso. Tanto é que indivíduos, por exemplo, diabéticos, que têm dificuldades relacionadas ao sistema cardiovascular, são indivíduos que têm uma incidência alta de disfunção erétil. Indivíduos hipertensos que têm problemas cardiovasculares também têm uma incidência alta de disfunção erétil. Então, a gente estuda a função erétil não pensando somente em relação à questão sexual, propriamente dito, urológica, propriamente dito. A gente pode fazer um paralelo para a questão cardiovascular. Aproveitando aí, quem está falando de leitura sistêmica do corpo, você trabalhou com fisiologia comparada, então, considerando que você trabalhou com répteis, buscando uma possível aplicação ao corpo humano. Seria isso? Isso. Apesar de eu estar no departamento de farmacologia, né, é como se eu utilizasse técnicas farmacológicas para entender melhor essa questão comparada entre répteis e mamíferos. Porque, veja bem, Demerval, se a natureza ela conserva mecanismos idênticos entre réptil e mamífero, pode ser que eu, olhando somente para o mamífero, eu não consiga visualizar essa via de sinalização, mas eu, olhando para o réptil, onde muitas pessoas dizem que é uma situação muito primitiva, eu posso enxergar ali uma via que leva à função erétil e tentar aplicá-la na medicina humana. Ou eu posso dizer, nossa, que interessante, do mesmo jeito que acontece a ereção peniana no homem, acontece numa cascavel. E o homem se acha o suprassumo, o ser mais elevado, mas, na verdade, existem coisas que são conservadas desde uma cascavel, desde um jabuti. Então, isso dá uma ideia maior, né, da situação fisiológica e do que a natureza conservou. Eu sempre costumo... Isso é uma coisa que os fisiologistas comparados costumam repetir. A natureza leva milhões e milhões de anos para desenvolver uma determinada via de sinalização, determinada neurotransmissor, substância. Então, a natureza ela teve um gasto de energia para desenvolver aquilo. Então, não é mudando de espécies, enfim, que ela vai levar milhões de anos e de uma hora para outra dizer assim, não, eu não quero mais isso, não. Time que está se ganhando não se mexe.
pessoal do futebol fala muito isso. Coisas que estão funcionando na natureza, que estão progredindo, levando adaptações, etc., etc., não tem o porquê da natureza sair. Não, no coelho vai ter isso, não, agora no rato não vai ter, no homem vai ter. Ela conserva. Isso é uma coisa importante. Sabe por que isso é importante? Porque pode ser que a gente estudando mamíferos, os nossos olhos, as nossas percepções, a nossa mente não está preparada para ver determinadas coisas. Mas essas coisas sempre estiveram em outros animais. Então, você estudando em réptil, você diz, nossa, que coisa interessante isso. Poxa, mas será que a natureza conservou isso em mamíferos? Nossa, conservou. E nunca ninguém percebeu isso. Ô, Então, Rafael, você abre caminho. isso é muito interessante. Agora, o fato de você trabalhar com a fisiologia comparada não é nada inédito, então. Tem muita gente trabalhando com fisiologia comparada. Olha, a nível de Brasil, a gente tem um grupo muito forte na Federal de São Carlos. Temos um grupo forte na Unesp de Rio Claro, né? Inclusive tem um jacarezário lá, uma coisa muito boa. Mas a nível de Brasil, não. Não. Okay. A nível internacional, nós temos grupos muito bons na Dinamarca, grupos muito bons no Canadá e ali nos Estados Unidos, principalmente no estado do Texas. Okay. São grupos muito fortes. Rafael, talvez você não se lembre. A próxima pergunta minha, ela fugiu um pouco aí da leitura que você desenvolveu ao longo do tempo aí com a observação, com a metodologia científica. Mas me chamou a atenção dentro da tua tese uma coisa que eu gosto muito. Você fez um passeio no tempo sobre as questões da dificuldade de ereção do ser humano. Você foi buscar no Egito, em Aristóteles, em Leonardo da Vinci. Fala um pouquinho sobre isso. Eu achei extremamente interessante a evolução da percepção e interessante como tinha uma percepção equivocada, né, em relação à ereção. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Na verdade, essa questão da ereção, alguns pesquisadores já haviam apontado isso em outras épocas, né? Hoje ainda é um tabu falar de ereção. Não, eu não quero falar de tabu, não. Eu quero saber sobre essa história. No Egito já tinha alguma coisa? O Aristóteles abordou, né? Mas, na verdade, eram situações, digamos assim, apenas relatos. Uhum. Por exemplo, indivíduos que andam a cavalo, né, têm maior incidência de disfunção erétil, por exemplo. Mas, na verdade, não existia, por exemplo, um estudo, uma coisa assim. Era apenas relatos que aconteciam referentes a isso. Não havia nada muito de pesquisa, porque sempre foi um grande tabu. Inclusive, mesmo na época de Leonardo da Vinci, toda essa questão de anatomia peniana e outras coisas, por exemplo, clítoris, né? Nunca, não era abordado, porque era algo estritamente relacionado à reprodução e não ao prazer. Você acha que até hoje ainda tem, assim, sob o ponto de vista da pesquisa, ainda tem preconceitos, cara? Na verdade, o preconceito não é nem questão da pesquisa em si, é mais do público em geral, sabe? Apesar de ter vários medicamentos no tratamento da disfunção erétil, ainda é um tabu. Esses medicamentos que existem aí, que surgiram nos últimos 10 anos, Viagra, tudo, é a base do NO? Na verdade, eles inibem uma enzima na qual está diretamente relacionado à via de sinalização do NO. Então, é como se fosse algo mais intracelular propriamente dito. O NO, ele ativa uma enzima chamada guaninato ciclase solúvel e aumenta os níveis de um nucleotídeo chamado GMP ciclo. Esse GMP ciclo está envolvido com a ereção. Quando você toma um Viagra ou outra substância, você impede a degradação desse GMP ciclo.
Ou seja, você dá aumenta a questão da ereção propriamente dita. A via do NO está envolvida na ereção. Você, você acha que você chegou perto de encontrar uma solução para os problemas de ereção? Ou Olha, não? Ou não? olha, uma coisa interessante, na verdade, eu não vou te dizer que cheguei perto, mas em alguns répteis existe uma via de sinalização que independe do NO. Quando se estuda a ereção em mamíferos, muitas das pesquisas falam bastante de NO. Em uma espécie de serpente que a gente estudou, a gente viu que era independente de NO. Ou seja, partindo do pressuposto de que time que está ganhando não se mexe, é provável que nessa serpente tenha uma via de sinalização que também tenha no mamíferos. Só que ainda não foi, digamos, abordada ou explorada devidamente. O que a gente precisa agora é, de alguma forma, caracterizar, dar nome a essa substância que nós encontramos em serpentes. Que substância foi essa? Na verdade, a gente não sabe. A única coisa que a gente pode dizer, com certeza, é que não é o óxido nítrico. Tá aí um pós-doc, hein, cara? Aí é um pós-doc. Exatamente. Sim, um pós-doc. Você vai para cima, cara? Essa serpente em si, que é a cobra dos minerais, ela é uma serpente, digamos, ela é exótica. Entendeu? A gente conseguiu fazer experimentação com ela porque teve uma blitz, né? E como ela é exótica, todas iam ser, digamos assim, sacrificadas, que não pode simplesmente... Classifica para mim o que é um animal exótico. O animal exótico é um animal que não é, digamos assim, natural, não é da biodiversidade do Brasil. Ele foi introduzido aqui no Brasil? Isso. Então, ele ia ser, digamos assim, pelas questões jurídicas, né, existentes, sacrificado, porque você não pode soltar um animal que não é do Brasil. Pode interferir Exatamente. no biossistema nós ali. Nós estudamos isso, esta serpente, nós pedimos ao juiz, né, já que você vai, digamos assim, sacrificar esses animais, dá a ele, permita que a gente possa estudar ele do ponto de vista científico. E aí a gente chegou a esse achado nesta espécie. Por pouco, vocês não conseguiriam nem estudar essa espécie. Exatamente. Então, o que a gente está querendo agora, devido à dificuldade em ter novamente acesso a esta espécie de serpente, o que a gente está querendo ver é se em outras espécies de serpentes, comuns aqui de achar no Brasil, se a gente também tem isso. Porque se tiver, por exemplo, numa jararaca, na cascavel eu sei que não é, jararaca, numa coral ou outra, fica mais fácil a gente dar continuidade a esse estudo. Rafael, desculpa, você ficou quantos anos no doutorado aqui, cara? Doutorado 4 anos. Você ficou 4 anos. Só que eu fiz mais um pós-doc na Unicamp de mais um ano e meio, coisa assim. O que você pesquisou no pós-doc? Não, no pós-doc eu mudei completamente. No pós-doc eu estudei novos anti-inflamatórios que causavam menos, digamos, efeitos a nível de gastrointestinal, menos úlcera gástrica. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais, sabe, diclofenaco, naproxeno, essas coisas, eles causam bastante úlcera gástrica e intestinal. Então, eu estava desenvolvendo novos anti-inflamatórios onde buscasse reduzir estes efeitos indesejados. Rafael, e qual foi a conclusão que você chegou? No final da tua tese lá, ficou meio em stand-by, então? Sim, na verdade, no final da minha tese, nós chegamos à conclusão que tem algumas vias muito comuns na regulação vascular e na regulação peniana, quando comparado com mamíferos. Justamente aquilo que nós comentamos, as vias, elas surgiram lá atrás e elas foram conservadas em mamíferos. Uma dessas vias é justamente a produção de óxido nítrico. Okay. Então, mesmo o óxido nítrico que está envolvido no controle vascular e no controle da ereção de um coelho, de um macaco,
Você não chegou a trabalhar com coelho? Trabalhei com coelho e com sagui. Eu lembro que você vivia falando nos coelhos, que no domingo você tinha que ir lá ver as coisas. Era. É, E como eu sou veterinário, né, além dessa questão, tem uma questão mais, digamos assim, ética envolvida. Eu sou a pessoa capacitada para ir ver, né, alimentação, essas coisas. ok. Ah. Ô, Rafael, quer dizer que você tangenciou, mas não chegou a descobrir que substância que a cobra do milharal tem que, em tese, poderia ter no macho da espécie humana, que poderia levar à ereção. Está no ar Não, isso. não, ainda está no ar. Tá no ar. E você acha que existe a possibilidade, Rafael, assim, de forma bem crítica e racional? Porque, assim, quando eu vejo você falar assim, eu fiquei pensando, eu iria para esse pós-doc, entendeu? Você já percebeu, assim, não, a preciosidade que você tem na mão e o interesse público, cara? Sim, sim, isso é algo grandioso. Isso é algo grandioso. Embora a gente não saiba aonde vai dar, né? Mas é algo que a gente está aí, a gente não esqueceu disso. Às vezes, né, é muito comum na ciência. Você encontra um dado e você não consegue explicar exatamente aquele dado. Daí você deixa aquele dado ali e vai fazer outras coisas, porque você não consegue evoluir. Com o passar do tempo, a sua mente vai, seus olhos vão se abrindo, sua mente vai abrindo para novos conceitos. E depois de alguns anos, você olha para aquele dado que você não conseguiu justificar ou explicar, e agora você consegue. Isso é muito comum. Muitas pesquisas que foram para frente foram achados que naquele momento você não sabia explicar, mas que momentos depois, né, dias ou anos depois, você olha, mas é claro que é isso. Tá claro que sempre foi isso. Então a gente deixou isso de lado até por uma questão de logística, né, de aquisição de animal, levando, precisa deixar bem claro que existe toda uma questão legal para você adquirir esses animais, IBAMA, comitê de ética. Então, não é uma coisa assim, amanhã eu vou começar. Não. Demora meses para você justificar qual anestesia você vai utilizar, onde você vai manter, como vai alimentar. Então, Você teria que ter um criadouro dessa cobra, né? Se fosse continuar, ou se for continuar com a ou pelo pesquisa. menos fazer alguma parceria com alguma, sabe, com algum zoológico, com algum serpentário, em alguma instituição, alguma coisa do tipo. Deixa eu voltar só num detalhezinho aqui. A cobra, você pesquisou nessa cobra também o órgão sexual dela. Isso. Tá? E ela não tem o NO. Tem. Mas, Tem uma via do NO. Se eu adicionar, por exemplo, uma substância que é como se fosse um Viagra, você vai observar um efeito, propriamente dito. Só que é como se fosse, além do NO, tem outras coisas. é isso que foi ali que despertou uma. Uhum. Ok, E outra coisa Rafael. interessante, o Demerval, apesar de eu ter estudado a questão do NO, o NO ele causa relaxamento em alguns tecidos. E a noradrenalina e a adrenalina, ela causa contração. Então, é como se fosse um balanço. O NO causa relaxamento e a adrenalina causa contração. Nós chegamos, e nos livros, textos, sempre se ensina que essa noradrenalina ela é produzida via nervo. O nervo libera noradrenalina. E a gente estudando os répteis, nós vimos que em vários tecidos havia produção de catecolaminas, mas a gente não conseguia achar nervo. Então, essa pergunta, me fala uma coisa. Como é que eu vou colocar de uma forma mais técnica? Os corpos cavernosos, como é que eles são dilatados para a chegada do sangue? Como é que é isso, sob o ponto de vista do NO, por exemplo? Certo. Então, Coloquei direitinho, porque eu fiquei assim um pouco em dúvida, a forma de colocar. Sim. Então, você tem óxido nítrico produzido via nervo, certo? E você tem óxido nítrico produzido via células, uma camada lá dos vasos.
Então, eles vão produzir, vão relaxar este músculo, né? Você tem uma musculatura lá no pênis, e esse relaxamento deste músculo, ele vai pressionar as veias próximo a um tecido, digamos, mais fibroso da marginal do pênis. Ou seja, vai chegar mais sangue via artérias e vai sair pouco sangue via veia. Por quê? Porque as veias o tecido vai estar relaxado e este relaxado vai comprimir as veias mais perifericamente. Por isso que você vai ter um aumento do fluxo sanguíneo para a região peniana, do pênis, porque vai estar chegando mais sangue via artéria, o músculo vai estar relaxado, e por estar relaxado, ele vai comprimir as veias, ou seja, chega mais sangue, sai menos sangue. E aí você vai ter a ereção de um ponto de vista basicamente dependente de hemodinâmica, de questão neurovascular. Rafael, não teve nenhum laboratório interessado em propiciar a continuidade dessa pesquisa? Não apareceu nenhum laboratório? Não, ainda não. Ainda, porque geralmente os laboratórios, principalmente do ponto de vista farmacêutico, a nível de Brasil, infelizmente, eles não têm essa visão. Eles gastam muito com genérico e muito com marketing, entendeu? Então, pera um pouquinho. O laboratório aí da universidade que você está coordenando, teria condição de propiciar que você fizesse essa pesquisa aí, ou você teria que sair daí? Aí aonde? Aqui no Ceará? Em Fortaleza, Sim. Então faz o seguinte, ó, aproveita o canal Linha de Divisa, aproveita o canal e deixa claro que existe isso de uma outra, assim, retoma o assunto, fala esse ponto aí que precisa ser mais pesquisado e que seria interessante que ou o governo ou um laboratório investisse nessa pesquisa. E aí eu vou colocar o teu e-mail, teus dados de contato. Por favor, estou enchendo a tela com você. Essa questão da fisiologia comparada, de estudar melhor a questão da ereção em répteis, como uma forma da gente entender estes mecanismos que levam à ereção e tentar, de alguma forma, estabelecer novos alvos, né, para que novos medicamentos sejam desenvolvidos e, assim, a gente tenha outras ferramentas para tratar a disfunção erétil. Além de Viagra, além de Cialis, a gente tem outras opções. Até porque, Demerval, em alguns pacientes, principalmente diabéticos, né, a eficiência de Viagra e outros produtos, ela não é lá essas coisas todas. A eficiência reduz bastante. Estamos falando de 10% da população. 10% da população é de diabéticos. Então, eles acabam tendo, porque o próprio diabetes se causa muita lesão a nível de nervo, produz NO, e a nível de células endoteliais, que também produzem NO. Então, o tratamento com estas drogas disponíveis no mercado em pacientes diabéticos não tem uma eficiência, digamos assim, alta o suficiente comparado com outros grupos de pacientes. Ok. Rafael, muito obrigado por separar um tempo aí para conversar sobre as tuas pesquisas no doutorado. E, futuramente, caso você encontre ou queira conversar sobre alguma pesquisa especificamente, as portas estão abertas, tá bom? Um abração, muito obrigado. Obrigado, Demerval, e obrigado pela oportunidade em divulgar a ciência. Valeu, um abração, cara. Um abração.